Tem um filme que, sem dúvida, acho que dentro do tema é o melhor. Muito melhor, inclusive, do que Lolita. Se chama A Caça. Protagonizado pelo Mads Mikkelsen, acho que se diz assim o nome dele, que interpretou Hannibal. No filme, ele interpreta Lucas, um professor de uma espécie de uma creche, né? Isso já soa estranho logo no início. Se você é brasileiro e assiste esse filme, ver um homem adulto com mais de 35 anos como professor numa escolinha com várias criancinhas de 3, 4, 5 anos de idade. Isso não é comum da gente encontrar. Inclusive, quando você procura o curso normal, curso de formação para professores, não sei se tem esse curso na sua região que você está escutando esse vídeo, mas é um curso de formação para professor, né? Pode trabalhar em ensino médio e no ensino fundamental. Essas turmas são majoritariamente femininas. Então, por exemplo, você vai encontrar uma turma de 60, 70 alunas e nenhum homem. Se você vai a uma creche ou uma escola com criancinhas, é muito raro você encontrar um homem como professor. A maioria das professoras são mulheres. São mulheres. Eu acredito, que se um homem de mais de 30, 35 anos tivesse o desejo de ser um professor numa escolinha, numa creche, ele com certeza receberia olhares, comentários e muita desaprovação por parte dos pais. Seja o pai e a mãe não se sentiriam seguros diante da presença de um homem adulto cuidando dos seus filhos. Só esse início do filme já causa já nos coloca numa posição de debater essa questão, né? Por que que só, entre aspas, aceitamos professoras, né? Mulheres para cuidar de nossos filhos nas escolas, né? Nas creches? Por que não um homem? Só que o filme não está falando disso. O filme está falando do quê? Tem uma garotinha. Essa garotinha deve estar na faixa ali dos 4, 5 anos de idade. Essa garotinha um dia dá um selinho no Lucas, nesse homem. Só que é o seguinte, essa garotinha tem 4, 5 anos de idade. Se você estuda psicanálise e é aficionado por, olha, vamos estudar as fases psicossexuais e tal, fase anal, fase oral, fase fálica, etc. Se você gosta do ético, estudo ético, você facilmente pode dizer o seguinte, olha, essa garotinha de 4, 5 anos de idade deu um selinho no professor por conta de um desejo, né, um desejo edípico pelo pai, né, tomado por esse objeto, etc, etc. Seria lindo se parasse por aí. Por quê? Essa garotinha diz para outras pessoas que o Lucas abusou dela. O plot do filme é esse. O Lucas, esse professor, né, de uma escolinha, sendo acusado de pedofilia. Pelo discurso, ou melhor, pela acusação dessa garotinha. Será que foi verdade? Será que não foi? O diretor, ele em momento algum tenta persuadir o espectador a tomar um partido. Ele permite que o espectador assista o filme e, no final do filme, ele mesmo tire a sua conclusão, se o Lucas abusou ou não. Só que o mais importante desse filme não é isso. Há dois debates nesse filme aqui que eu acho importantíssimo da gente pensar. Primeiro, a cara da pedofilia. Será que um pedófilo tem cara? Será que é algo que você consegue ver num homem, né? Olha, aquele fulano de tal ali, ele é um pedófilo. E o segundo debate, que eu acho também muito interessante nesse filme, tem a ver com o abuso e o discurso.
o discurso da vítima. Quando eu uso esse termo vítima aqui com muito cuidado, vítima entre aspas, eu vou melhorar esse termo. O abuso e o discurso do sujeito que alega ter sido abusado por um adulto. O Freud, a teoria talvez uma das mais conhecidas do Freud, uma de suas frases mais emblemáticas também, né? Não acredito mais na minha neurose. Há um período na psicanálise que o próprio Freud se questiona em relação a isso. Ao escutar suas pacientes histéricas, ele se pergunta: caramba, será que essas mulheres de fato foram abusadas sexualmente por parte de um adulto? Será que um adulto tomou essa garotinha enquanto objeto, ela sem ter qualquer tipo de compreensão do que estava acontecendo? Será que essa garotinha de fato foi vítima de um abuso sexual por parte de um adulto? A teoria da sedução é importantíssima na história da psicanálise no que diz respeito a principalmente 3 coisas: complexo de Édipo, realidade psíquica e fantasia. O Freud aqui tem o seu ponto de virada no seguinte: essa garotinha aqui não foi abusada por um adulto, na realidade, de verdade, mas ela desejou, ela teve uma fantasia onde ela ocupava esse lugar de objeto. Foi uma fantasia de sedução. Esse ponto aqui é muito importante da gente pensar, porque já tratei isso com vocês em outros vídeos a respeito de fantasias de abuso, no vídeo do filme Elle. Na teoria da sedução, eu já trabalhei sobre isso no meu grupo de estudos do Freud. Trabalhei em 4 aulas, onde eu falo sobre abuso sexual e a teoria do trauma, e a teoria da sedução também. O que é importante da gente pensar em relação a esse filme? Essa garotinha beijou o Lucas. Essa garotinha desejou o Lucas. Havia desejo por parte dessa garotinha. O Lucas não correspondeu à investida, vou usar esse termo com vocês, essa investida da garotinha. Ele negou, obviamente, é um adulto. Ele não correspondeu a esse desejo dessa garotinha. E o que ela fez? Disse para as pessoas que, na verdade, foi ele que tentou algo com ela. Essa garotinha aqui mentiu. Só que essa mentira aqui revela o quê? Um desejo. Essa garotinha desejou. Garotinhas e garotinhos de 4, 5 anos de idade desejam. Há desejo na criança. Desejo sexual. Desejo sexual por um adulto. Seja ele o pai, seja a mãe. O Édipo trata-se de desejo. Fantasias sexuais de possuir e ser possuído. De tomar e ser tomado pelo outro. Essa garotinha aqui desejou o Lucas. Com certeza, né? Isso choca muito as pessoas. Por quê? Admitir que uma criancinha, que um garotinho, uma garotinha de 4 ou 5 anos de idade tem desejo sexual, seja pelo professor, pela professora, por uma tia, por um tio, por uma babá, por um primo, qualquer um desses substitutos, né, do pai ou da mãe, isso causa desconforto na maioria das pessoas. O ponto aqui do filme não é o desejo da criancinha. O ponto é o seguinte: as pessoas caçam o Lucas. Começam a caçar o Lucas como se ele fosse um pedófilo. Cada espectador tem a sua interpretação do filme. Há aqueles que acreditam que o Lucas de fato era um abusador. Pode não ter abusado dessa garotinha, mas abusou de outras crianças ou poderia abusar de outras crianças. Há um grupo de pessoas que não acreditam que o Lucas seria capaz de abusar de uma criança, né? Só que pedófilo tem cara. Muita gente se pergunta em relação a isso. Por quê? Dentro da nossa sociedade, digamos assim,
quase tudo é estética. Quase tudo é estética, quase tudo é imagem. Imagem e palavras. A nossa realidade é condicionada pelo simbólico, mas modelada pelo imaginário. Por exemplo, se eu estou andando numa rua às 22 horas da noite, 23 horas, e eu sinto que tem alguém atrás de mim, eu olho para trás e vejo que é um homem branco, com calça jeans, um tênis preto fechado, uma camisa branca de shirt, uma mochila nas costas e uma Bíblia na mão. Esse homem pode ter uma faca? Pode. Pode ter uma arma? Pode. Mas ao olhar esse homem com essa aparência, com essa vestimenta, eu me sinto aliviado. Eu me sinto seguro. Bom, é um cara que está vindo de um culto, ou está indo para um culto, de uma vigília, é um evangélico. Não vai fazer nada comigo. Se eu estou andando na rua às 22 horas ou 23 horas da noite e atrás de mim eu vejo um homem negro com um boné na cara, com uma camisa de time, andando numa bicicleta bem devagar ou andando com um passo apertado na minha direção, segurando um cigarro na mão ou com as mãos no bolso, provavelmente eu vou sentir medo desse homem. Esse homem simplesmente pode não ter nada. Pode ser um homem que estava num lugar e está simplesmente andando na rua e que não vai me fazer mal algum. Só que a estética, a imagem, faz com que antes mesmo de saber ou não quem é esse homem, eu sinta medo dele. Temos isso o tempo inteiro, com tudo. Com pessoas, com produtos, tudo é imagem. Só que a pedofilia, o pedófilo no caso, não vou falar da pedofilia, a pedofilia, do ponto de vista da psicanálise, é impossível discutir a pedofilia. Podemos discutir pedófilos. Podemos discutir homens com fantasias de pedofilia. Mas o pedófilo, a pedofilia, isso é impossível de discutir dentro da psicanálise. Cada caso é um caso. O pedófilo, diferentemente dessa noção que a gente tem de pessoa, imagem, e essa imagem que representa algo, a imagem aqui muitas das vezes é tomada como signo. Signo aqui como algo que representa alguma coisa para alguém, né? No caso, um rapaz negro com um boné, camisa de time, mãos no bolso, isso soa como um signo para uma pessoa, como um possível ladrão. Óbvio que dentro desse signo há uma série de camadas sociais, como o racismo estrutural, que faz com que a vestimenta dessa pessoa e os adereços que essa pessoa possui na sua vestimenta soe para esse sujeito como, olha, esse aí é um ladrão. Só que o pedófilo não tem isso. Um pedófilo pode ser, por exemplo, um pastor, um padre, um diretor de escola, um pedagogo, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu tio, pode ser o amigo da família, pode ser o motorista da van que leva os seus filhos. A estética, a imagem do pedófilo não é uma imagem que você consegue conceber dentro de uma noção em torno de um signo. Não existe características físicas, entre aspas, ou comportamentais que faz com que você, por exemplo, identifique um pedófilo. Então, por exemplo, você pode identificar alguém que tem um tique nervoso olhando essa pessoa realizando ali aquele tique nervoso. Você pode identificar que uma pessoa tem asma se ela tem aquela bombinha. Você pode identificar se a pessoa, por exemplo, tem alguma condição genética nos olhos, se um olho é de uma cor e o outro olho é de outra. Você pode identificar se essa pessoa tem diabetes ou se tem algum problema no fígado. Há sinais e signos que você consegue identificar em alguém que faz com que você veja, olha, essa pessoa aí tem alguma coisa. Essa pessoa possui alguma condição. O pedófilo não. O pedófilo, ele consegue se disfarçar de uma forma tão absurda que aquilo que pessoas normais tomam como signo, e esse signo aqui que representa alguma coisa para alguém, né?
nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar para vocês, do homem andando na rua com essa vestimenta, o pedófilo não tem. O pedófilo, então, não tem cara. A pedofilia, óbvio, o psiquiatra vai falar da pedofilia de uma forma, o psicólogo vai falar da pedofilia de uma forma. A pedofilia na psicanálise, já trabalhei sobre isso num vídeo sobre Lolita e a estética e a romantização em torno do filme Lolita e do livro também, principalmente do filme. O livro nem tanto. Só que o que eu acho interessante nesse filme é que o ator, o Mads Mikkelsen, o Lucas, o personagem, é um homem comum. Não é um homem que apresenta ali uma estética, entre aspas, de alguém que é grotesco, de alguém que é nojento, de alguém que você olha assim uma foto e a aparência da pessoa e você já sente um certo asco. Você sente um certo desconforto. Por exemplo, se eu coloco uma foto para você do Charles Manson, eu sei que isso vai te causar algo. Se eu coloco a foto do André Chikatilo, isso vai te causar algo. Se eu coloco a foto do João de Deus, isso vai te causar algo. Agora, o Mads Mikkelsen não. O Mads Mikkelsen, ele tá bem ele tá na mesma linha do Anthony Perkins, se eu não me engano, esse é o nome do ator, que interpretou Norman Bates em Psicose, que é um ator lindíssimo, charmoso, né? Cabelinho pro lado, magro, esguio. O Norman Bates do livro não é dessa forma. Perceba como que há toda uma estética em torno do mal. O Mads Mikkelsen interpretou o Hannibal, um serial killer, psicopata que matava suas vítimas e comia a sua carne. E era um cara que usava um terno da Armani, preparava ali um fígado humano com um molho de maracujá, com um vinho tinto, ouvindo bar. Há toda uma estética em torno do mal também, principalmente quando esse mal é representado cinematograficamente. Você não olha o Mads Mikkelsen, o Lucas, e diz assim, que cara nojento, que cara asqueroso. Muito pelo contrário, há uma certa... não é que você simpatiza pelo Lucas ou pelo ator, mas o próprio ator também, na sua aparência, tem uma certa ambiguidade. O rosto dele não é um rosto comum. Ele tem um maxilar quadrado, né, um rosto largo, os olhos assim bem finos, a boca com lábios finos, os dentes dele não são tão quadradinhos. Ele tem um olhar e um rosto ali também de um predador. Aqui que a estética desse filme, né, no que diz respeito à pedofilia, me chama a atenção, porque o rosto do Mads Mikkelsen, ele como ator, é um homem bonito, é um homem charmoso, mas o rosto dele é um rosto que você olha assim, o olhar dele, a boca dele, o maxilar dele, você, no próprio banner do filme, o olhar do ator é um olhar que você pode pensar assim, nossa, caramba, que olhar. Porra, ele interpretou o Hannibal. Só isso já diz muita coisa. É um filme que não é fácil de assistir, porque o espectador não tem esse movimento do tipo, tá bom, ele é culpado desde o começo, eu vou odiar esse personagem desde o começo até o fim. Ou, por exemplo, não, ele é inocente desde o começo e eu vou defender esse personagem até o fim. Você não consegue ter, pelo menos eu, quando assisti esse filme, uma posição. Há momentos onde você acredita de fato que o Lucas não fez isso. Que o Lucas não fez e que o Lucas não faria isso. Mas há momentos que você se questiona, será que ele fez? Aí você começa a pensar o seguinte, muitos pedófilos procuram, inclusive, trabalhar em áreas onde eles terão contato direto com crianças. Pedagogo, muitas das vezes um padre, né, que tem contato ali direto com crianças, né, coroinhas e tal. Às vezes o pedófilo procura também uma profissão onde ele pode ter contato com os pais e logo com as crianças. Eles procuram
formas de se aproximar das suas vítimas, no caso as crianças. O pedófilo aqui nesse filme, ele também ao meu ver, né, na minha interpretação, o pedófilo também ele acaba sendo associado a um predador. Predador mesmo, do tipo que tá ali vendo a sua caça, mas ele primeiro fica à espreita. Eu não sei se você já assistiu, sugiro que assista, eu acho muito interessante, documentários no Discovery sobre leões. Quem costuma caçar, não sei se vocês sabem, são as leoas. O leão costuma dormir umas 12, 14 horas por dia. Quem caça é a leoa. Quando a leoa está ali diante da sua caça, ela não pula logo. Ela fica ali, ó, olhando. Ela pode ficar, às vezes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, imóvel, controlando a própria respiração. No primeiro sinal que no caso, a sua caça ali, né, realiza, onde ela vê como uma falha, um mole, ela ataca. Então, olha só, um pedófilo, ele não vai simplesmente, olha, sou um pedófilo, eu vou na C&A e vou ficar vendo um monte de roupinha de criança, tocando nessa roupa e cheirando essa roupa igual um tarado. Óbvio que um pedófilo não vai fazer isso. Um pedófilo, por exemplo, só pensando junto com vocês, pode entrar no site da C&A e ver, né, as roupas de crianças, fantasiar com essas roupas de crianças. Um pedófilo, por exemplo, pode se aproximar, né, se casar ou se relacionar com uma mulher que tem filho pequena. Por exemplo, a Dolores, que é a Lolita, era filha da esposa do Mr. Humbert. Há pedófilos que se aproximam de mulheres que têm filhos para abusar de seus filhos. A ideia que algumas pessoas possuem que todo pedófilo é impotente, nem todo. Há pedófilos que se relacionam sexualmente com mulheres adultas, mas abusam de crianças. Nem todo abusador é um pedófilo, mas todo pedófilo é um abusador. Nem todo abusador é um pedófilo, mas todo pedófilo é um abusador. O pedófilo aqui, ele se aproxima da vítima, né? E eu vejo nesse filme essa face assim, do predador e o pedófilo. E o final do filme é bem emblemático, né? O Lucas ali, na floresta, no buraco, perto daquele buraco e com a bala. Voltando à primeira cena do filme, né? O filme abre com uma caça, né? Muito comum naquela região. E, de certa forma, na minha opinião, o debate do filme não se encerra. Muito pelo contrário, se expande ainda mais, né? Se o pedófilo tem cara. Eu acredito que não tem cara. E essa caça aqui é muito difícil porque como identificar uma presa, ou melhor, como identificar um predador se esse predador se esconde tão bem? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, assistam o filme, vale muito a pena e até a próxima.